Você tem valor. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Primeira edição, fevereiro de 2014. Introdução. Este é o dia que o Senhor fez e tudo o que Ele faz é perfeito. Tudo que Ele faz é completo. Deus não precisa consertar nada. Ele é digno de todo louvor, de toda glória. Podemos engrandecê-lo, servi-lo e proclamar a verdade de que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Muitas vezes não compreendemos a vontade de Deus. A palavra diz que ela é boa, perfeita e agradável. E se pudéssemos resumir a vontade dele em uma única palavra, esta seria santificação. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 está escrito: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Santo significa separado, porque se refere à santidade do próprio Deus. Ele é santo, o santo de Israel, e requer santidade de todos os que estão com ele. Assim, tanto as pessoas como as coisas associadas com o Santíssimo Deus são separadas para Deus, serviço, e adquirem uma relativa santidade. No Novo Testamento, a palavra santo é adotada para designar a comunidade cristã. Atos capítulo 9, verso 13, Romanos capítulo 1, verso 7, 1 Coríntios capítulo 1, verso 2 e 2 Coríntios capítulo 1, verso 1. E é também no Novo Testamento que Jesus Cristo fala de si mesmo como aquele a quem o Pai santificou. João capítulo 10, verso 36, ou seja, a quem o Pai consagrou, separou para a sua obra de redenção e a si mesmo se santificou para que os seus discípulos fossem santificados na verdade. João capítulo 17, versos 17 e 19. Santificar é tornar sagrado, separar, consagrar, fazer santo. No Velho Testamento, essa separação significa a aprovação dos obreiros e pessoas que foram santificados e representam a operação do Espírito Santo dentro do homem. Isaías capítulo 62, verso 12 e Ezequiel capítulo 37, verso 28. Em Êxodo, capítulo 28, versos 36 a 38, está escrito que a santidade oficial do sumo sacerdote permitia que ele apresentasse ofertas imperfeitas, as coisas santas, de maneira aceitável a Deus. Farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a gravura de sinetes, santidade ao Senhor. Atá-la-ás com um cordão de estofo azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará sobre a testa de Abraão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. O texto diz que Arão andava com uma placa na cabeça, uma chapa de ouro ligada à testa, com esta inscrição: Santidade ao Senhor, e o verso 38, para que elas sejam aceitas perante o Senhor. Nesta mensagem você verá que o oposto da aceitação é a rejeição, e santificação significa basicamente viver a aceitação. Todos nós já experimentamos em algum momento da vida a rejeição, mas a promessa de Deus é: porque se meu pai e minha mãe me desampararam, o Senhor me acolherá. Salmo 27, verso 10. Pai, declaramos o poder transformador da sua palavra, que ela continue operando em nossos corações. Nos moldamos para que possamos ser mais semelhantes a Jesus e viver como ele viveu. Em nome de Jesus. Amém. Algumas razões para a rejeição. O significado de rejeição é ser posto de lado, jogado fora, sem valor. Uma pessoa que é rejeitada se sente preterida, como se ouvisse sempre alguém dizer que ela não serve, que não tem valor. A dor da rejeição emocional é uma das piores que uma pessoa pode experimentar. No entanto, toda rejeição tem uma causa. Aqui, vou mencionar algumas razões para a rejeição, tais como a concepção indesejada, quando a mãe rejeita o filho ainda no ventre. A tentativa de aborto, isto é, a criança ou adulto tem conhecimento de que houve tentativa de aborto na sua concepção.
a frustração quanto ao sexo da criança, quando o pai ou a mãe desejava uma menina e nasceu um menino, e vice-versa. Esta é a rejeição pela escolha. Quando uma criança nasce com problemas físicos ou mentais, há rejeição. A comparação com outros irmãos também é uma forma de rejeição. José do Egito era o queridinho do papai. Isso causou no coração dos outros irmãos uma rejeição tão grande, a ponto que eles cometerem atos violentos contra José, como jogar o irmão em um buraco, desejar matá-lo e vendê-lo como escravo. Veja Gênesis capítulo 37. Quando alguém é adotado, ao tomar conhecimento disso, pode haver um sentimento de rejeição, mas é importante que o filho adotado saiba que ele não chegou por acidente, que se alguém o adotou, foi uma expressão do amor de Deus para com a vida dele. Outra razão para a rejeição é o abandono, e a morte dos pais, por exemplo, pode desencadear esse sentimento de abandono. Outros ainda experimentaram a rejeição ao sofrerem com abusos, seja verbal, sexual, emocional. A infidelidade conjugal ou divórcio machuca, fere e também causa sentimento de rejeição. A rejeição faz parte do mundo caído, do mundo satanizado. Muitas vezes, ao observar a vida das pessoas, percebemos como elas reagem à semente da rejeição. O fruto da rejeição se manifesta primeiro por meio da raiva. Quando alguém vive com muita raiva, ao procurar conhecer suas raízes, encontramos o motivo. Quase sempre vamos encontrar no histórico dele a marca da rejeição ou a amargura. A amargura adoece a alma, a vida. A pessoa amarga não tem doçura, sente-se desamparada. A culpa também é o fruto da rejeição, o que leva muitas vezes ao complexo de inferioridade. Quem tem esse sentimento de inferioridade sempre acha que o outro é maior ou melhor do que ele. Querido ou querida, para Deus todos somos iguais. O mesmo preço que Jesus pagou na cruz do Calvário por mim, ele pagou por você. Quando celebramos a ceia, precisamos ter exatamente esse entendimento de que Jesus pagou o mesmo preço por mim e por você. Ele ama a todos nós com a mesma intensidade. Que possamos compreender e viver esta verdade. Mais um resultado da rejeição é a autoimagem distorcida. A pessoa se olha no espelho e diz: esse não se parece com aquele que Deus sonhou para a minha vida. A autoimagem é aquilo que se pensa de si mesmo, ou o que as pessoas dizem a nosso respeito, mas ela deve ser aquela que Deus tem sobre nós e tem colocado em nosso coração. Você e eu somos obra-prima do Senhor. Muitas vezes pensamos que não somos ninguém por causa da rejeição, mas quando nos vemos como Deus nos vê, somos curados. Há aqueles que buscam escapar da rejeição se entregando às drogas, ao álcool, à televisão, aos trabalhos, e fazem tudo isso numa tentativa de se sentirem aceitos. A pessoa rejeitada está sempre julgando os outros, pois faz uma transferência do que sente. Não consegue experimentar, se deleitar, se esponjar da graça e misericórdia do Senhor. Ela tem todo tipo de medo, quase sempre por causa da rejeição. Outra razão para a rejeição é a desconfiança, e por não conseguir confiar em alguém, surge o ciúme, a inveja. A pessoa assim busca aceitação pelo perfeccionismo, observa sempre os detalhes, mas a causa é a raiz da rejeição. Jesus foi rejeitado e desprezado. Quando olhamos para a vida de Jesus, vemos que ele foi rejeitado. Isaías capítulo 53, verso 3 diz: era desprezado e mais rejeitado entre os homens. Jesus foi o mais rejeitado de todos os homens. A palavra diz que era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Jesus foi rejeitado para que pudéssemos ser aceitos, e o que nos faz ser aceitos é exatamente o fato de ele ter assumido o nosso lugar, a nossa rejeição. Em Mateus capítulo 8, verso 34, vemos que mesmo depois de fazer sinais, prodígios, maravilhas, ele experimentou a rejeição.
Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Mesmo intervindo de maneira sobrenatural, trazendo libertação de pessoas que estavam endemoniadas, o povo daquela cidade o rejeitou. Em Marcos capítulo 6, verso 3, novamente o Senhor é rejeitado. As pessoas diziam: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? Escandalizaram nele, zombavam dele, escarneciam dele. Em Lucas capítulo 4, a partir do verso 16, temos o relato da rejeição em Nazaré, apresentado logo no início do ministério de Jesus. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração à vista dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: Sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na sua terra. E prosseguiu: De fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel, no dia do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Lucas capítulo 4, versos 16 a 27. Veja o que diz os versos 28 e 29. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e, levantando-se, expulsaram-no na cidade, e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para, de lá, o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando entre eles, retirou-se. Muitas vezes as pessoas podem se entregar à rejeição, mas Jesus não é assim. Ele foi rejeitado, mas não se deixou abater. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Ele sabia qual seria a sua hora. Às vezes, a rejeição faz com que as pessoas sejam consumidas pela dor emocional. Esse não é o propósito do Senhor. Jesus foi profeticamente rejeitado pelos seus. João, capítulo 1, verso 11, diz: Veio para que era seu, e os seus não o receberam, o rejeitaram. Em Lucas capítulo 23, verso 18, diz: Jesus foi colocado diante da multidão, e Pilatos perguntou: Qual queres que vos solte, a Jesus chamado Cristo ou a Barrabás? Barrabás era um homem vil, tinha cometido os piores crimes, e do outro lado estava Jesus, homem de dores. O que ele havia feito? Lucas capítulo 23, a partir do verso 13, diz: Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: Apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas, tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes que me acusais, nem tampouco Herodes, pois nolo tornou a enviar. É, pois, claro, que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E eram forçosos soltar-lhes um detendo por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: Fora com este! Solta-nos Barrabás! Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Lucas, capítulo 23, versos 13 a 19. Toda a multidão, porém, gritava: Fora com este! Solta-nos a Barrabás! Não pense que Jesus era imune. Ele tinha sentimentos como nós temos. Ele chorava, se alegrava, dormia, se alimentava, como nós.
No meio daquela multidão, certamente havia pessoas que foram curadas por ele, recebido a vida, mas muitos gritaram: fora, fora, fora com este. Em João capítulo 12, no verso 48, Jesus disse: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Queremos muitas vezes confrontar aqueles que nos rejeitam, mas Jesus disse: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem a julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Não cabe a nós julgar, entregue tudo para Deus. Devemos nos voltar para Ele, porque se o meu pai e minha mãe me desampararam, o Senhor me acolherá. Salmo 27, verso 10. Deus, o Pai, nos aceita, nos acolhe em seus braços. Cabe a Ele julgar quem nos rejeitar. Quando os discípulos chegaram a Samaria e os samaritanos rejeitaram Jesus, vendo isso, eles perguntaram ao Senhor: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Lucas capítulo 9, verso 54. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis do que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-los. E seguiram para outra aldeia. Versos 55 e 56. Somos aceitos pelo Senhor. Em João capítulo 5, verso 40, Jesus diz assim: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. E quando as pessoas o rejeitavam, ele oferecia vida. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. João capítulo 6, verso 37. Querido ou querida, o Senhor sempre nos aceita. Enquanto vivermos, poderemos ir ao Senhor, e Ele nos aceitará. Ele diz: aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Em João capítulo 10, verso 29 está escrito: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Para os cansados, sobrecarregados e rejeitados, ele disse em Mateus capítulo 11, verso 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tantas pessoas estão cansadas, sobrecarregadas da rejeição, mas clamam ao Senhor que possam realmente ter entendimento de que a cruz do Calvário elas foram aceitas. O texto diz que, se meu pai e minha mãe me desampararam, o Senhor me acolherá. Essa proteção do Senhor é declarada no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Em nenhum momento o Senhor deixará de nos aceitar. Deus é diferente de alguns de nossos familiares, do amigo, do cônjuge. Ele nunca nos rejeita. A vontade dele é que sejamos seus imitadores, como diz a palavra. Sede imitadores de Deus, como filhos amados. Não vamos imitá-lo criando planetas, mas no amor, na misericórdia, e como tudo está escrito em Atos, capítulo 10, verso 34. Então, falou Pedro, dizendo: reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus nos escolheu.
Efésios capítulo 1, versos 3 a 14 diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória e da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Você e eu somos escolhidos do Senhor. Antes da fundação do mundo, ele já nos escolheu, jamais nos rejeitou. O Salmo 139, verso 16 diz: Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia. Saber que somos aceitos pelo Senhor muda tudo. Porém, existem dois tipos de pessoas rejeitadas: aquelas que abrem o coração de Deus e são aceitas, recebendo o alívio e proteção do Senhor, e aquelas que se fecham para o Senhor, que se trancaram em si mesmas, fazendo sofrer os que estão perto delas. Por isso, querido ou querida, tome posse da aceitação do Senhor e receba a cura. Seja livre de toda rejeição. Em 1 Samuel, capítulo 8, verso 7, vemos que Deus sempre quis reinar sobre Israel, mas foi rejeitado. Diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Disse o povo a Samuel: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como a tem todas as nações. Dá-nos um rei, para que nos governe. 1 Samuel, capítulo 8, versos 5 e 6. E Samuel levou essa petição do povo de Deus, e disse Deus a Samuel: Atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Em outras palavras, é uma escolha. O povo escolheu ter um rei humano. Existe um grupo de pessoas que é formado por aqueles que escolhem rejeitar o Senhor, e outro grupo por aqueles que aceitam o Senhor. Israel escolheu rejeitar o Deus como rei. O Salmo 81, verso 11 diz: Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Esse é um clamor do coração do Senhor, quando seus filhos o rejeitam. Leiamos ainda que o Senhor nos diz em Provérbios, capítulo 1, a partir do verso 24, sobre a rejeição, que diz: Mas, porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse. Antes, rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura. Em vindo o vosso temor, eu zombarei. Em vindo o vosso terror, como a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurarão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram conhecimento e não proferiram temor do Senhor. Não quiseram meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Porquanto comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão.
Os nécios são mortos por seu desvio, e os loucos, a sua impressão de bem-estar, os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Provérbios capítulo 1, verso 24 a 33. Santidade traz aceitação. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 1 a 8, nos exorta sobre a prática da santidade. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira para que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. A vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Tudo na vida é uma escolha. O Senhor não nos obriga, mas aponta o caminho. Não vamos experimentar o sonho de Deus aqui na terra, enquanto alimentarmos no coração qualquer sentimento de rejeição. Como já disse no início desta mensagem, a santidade traz aceitação. Considerações finais. Jesus foi crucificado numa cruz com os braços abertos para que todos os homens pudessem saber que ele pode acolher qualquer um que se aproximar dele. Deus conhece o seu coração, e o inimigo muitas vezes tem alimentado circunstâncias e situações, colocando com sua vida pessoas que o rejeitaram e continuam rejeitando. Mas o Pai Celestial o aceita. Fomos aceitos ali na cruz. Aceitar a Jesus é também ser aceito por Ele. Deus não faz acepção de pessoas. Ele disse, se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. As pessoas mais queridas da sua vida podem rejeitar você, mas Ele jamais o rejeitará. O valor maior não é o que as pessoas pensam sobre você, mas o que você pensa a seu respeito. E Ele aceita você. O grande problema do filho pródigo era a dúvida. Será que meu pai me aceitará depois de tudo que eu fiz? Ele não pensou o que o irmão pensaria dele, mas o importante era que o pai pensava. Veja esse texto glorioso que diz, continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Ele lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijamos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se.
Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque o teu irmão estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. Lucas capítulo 15, verso 11 a 32. O Pai nos aceita. A palavra diz em João 3, A palavra diz em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Antes de Jesus render o Espírito, ele disse: Deus meu, por que me desamparastes? Mateus capítulo 27, verso 46. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. A Bíblia diz que quando na cruz Jesus tomou nossos pecados, porque ele não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Deus voltou o rosto e não contemplou o próprio Filho. E o grito de Jesus foi: por que me desamparastes? Querido ou querida, o Senhor foi desamparado ali na cruz para que pudéssemos ser aceitos. Você e eu não precisamos mais carregar o fardo de uma vida longe do Senhor, porque somos aceitos, e ao tomar posse dessa bênção, toda rejeição não existirá mais, porque Deus nos amou de tal maneira que deu seu único Filho para pagar um alto preço por nós. Tome posse dessa realidade. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão. Jesus te ama e quer você. Primeiro passo: Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Segundo passo: o homem é pecador e está separado de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, parte B. Terceiro passo: Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Quarto passo: é preciso receber a Jesus em nosso coração, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. João capítulo 1, verso 12, parte A. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Quinto passo: você gostaria de receber a Cristo em seu coração? Faça essa oração de decisão em voz alta. Senhor Jesus, eu preciso de ti. Confesso-te o meu pecado de estar longe dos teus caminhos. Abra a porta do meu coração e te recebo como meu único Salvador e Senhor. Te agradeço porque me aceita assim como eu sou e perdoa o meu pecado. Eu desejo estar sempre dentro dos teus planos para a minha vida. Amém? Sexto passo: procure uma igreja evangélica próxima à sua casa. Nós estamos reunidos na Igreja Batista da Lagoinha, Rua Manuel Macedo, 360, bairro São Cristóvão, Belo Horizonte, Minas Gerais. Nossa igreja está pronta para lhe acompanhar nesse momento tão importante da sua vida. Nossos principais cultos são realizados aos domingos. Ficaremos felizes com sua visita. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, Gerência de Comunicação, www.lagoinha.com.